Graças a Deus. Abra comigo em Romanos capítulo 15, verso 13. E a gente vai terminar a série sobre o Deus da esperança. Hoje nosso último capítulo. Semana que vem pastor Marcelo está de volta. Semana que vem a gente tem adoração e fogo. Vem para cá. Vamos adorar a Deus, vamos buscar o Espírito Santo com todo o nosso coração. Se você não é batizado com o Espírito Santo, você não precisa esperar a semana que vem não. É direito seu. Então vem para cá, vamos nos reunir, vamos adorar a esse Deus maravilhoso. Romanos, capítulo 15, verso 13, diz: e o Deus da esperança, ou o Deus que produz a esperança. De onde vem a nossa esperança? Vem de Deus. Deus produz esperança. Toda vez que nós nos relacionamos com Deus, esperança é produzida dentro de nós. Toda vez que nós olhamos para Deus, esperança é produzida dentro de nós. Toda vez que nós ouvimos a voz de Deus, esperança é produzida dentro de nós. Não dá para a gente ficar procurando esperança na nossa conta bancária, quem está comigo, aleluia. Não dá para ficar procurando esperança na sala do chefe, não dá. A nossa esperança vem de Deus. Eu me lembro uma vez que eu estava trabalhando, eu já tinha um desejo de estudar fora, e eu estava trabalhando numa multinacional, e eu trabalhava num setor de call center, e aí o negócio fechou, a empresa saiu do Rio, voltou para o Rio Grande do Sul, e aí começou aquele burburinho, o que vai ser, o que não vai ser, o que não vai ser, o que não vai ser, daqui a pouco começa o processo seletivo. E aí pergunta, quem é que tem inglês? Fui fazer o processo seletivo. Passei no processo seletivo, fui trabalhar no Flamengo, aleluia, de frente para a praia. Meu almoço, almoçava rapidinho, literalmente 15 minutos, descia para a praia, andava na praia, orava, maravilha, maravilha, voltava daqui a pouco, olha, o produto acabou de novo. E agora o que faz? Eu continuo confiando em Deus. Tá, então você tem que fazer o seguinte, você vai ter que voltar lá para a sede, lá para o centro da cidade. Tá bom, nisso aí Deus já está movendo o caminho, já está abrindo porta, já está fazendo, já está acontecendo, a palavra dele não volta vazia, aquele sonho que eu tinha de morar fora, e Deus foi abrindo a porta, e de repente, acabou, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a empresa não manda ninguém embora, tipo, hashtag se vira, pede demissão. E eu comecei a orar, Senhor, Tu sabes dos planos que Tu tens para mim, me fala, abre as portas. Fui conversar com o meu gerente, e o gerente falou, cara, eu gosto muito de você. Vou fazer o seguinte, olha só como é que Deus vai abrindo porta, vai criando caminho onde não tem. Eu gosto muito de você. Vou fazer o seguinte, vou botar você dentro do processo seletivo, mas já vou dizer para a menina, para não te escolher. Nisso você vai ter que ser mandado embora. Pronto. Fui mandado embora, recebi o dinheiro e... Com o dinheiro que eu recebi, paguei todas as custas do meu estudo durante 3 anos. Porque Deus é o Deus que produz a esperança dentro de nós. Ele não somente produz a esperança, Ele te ajuda a passar pelo tempo da dificuldade. Porque a maneira como nós passamos pelo tempo da dificuldade importa, gente. Mesmo sabendo que Deus vai trazer algo no final, o momento que você passa, desde o início que você recebe a notícia, até o momento que ela se concretiza, faz toda a diferença na sua vida. Porque você pode passar de maneira cabisbaixa, você pode passar triste, na dificuldade, ou você pode passar de cabeça erguida, porque é Ele quem levanta a sua cabeça. No momento que você vê que a cabeça está começando a pesar, ou seja, a razão está começando a falar mais alto, e você está se sentindo meio cabeçudo, e o negócio vai pesando, e a cabeça vai baixando, você pode falar com Ele, Senhor, me ajuda. E Ele levanta a sua cabeça, para que você não afunde, para que você não afogue, para que você não desista. Ele é o Deus que produz a esperança. Aleluia, eu amo pregar na terça-feira, aleluia. Ele é o Deus que te incentiva a esperar, que nos enche, a Bíblia diz, o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que vocês sejam ricos de esperança, ou seja, não somente para que a esperança encha você, mas que transborde através de você, para que durante a crise lá, como você talvez esteja vivendo lá no seu trabalho, você possa ser uma pessoa que vai levar esperança para quem não tem esperança.
Para que você seja rico. A palavra rico ali, perisheu, significa que você tem suprimento para você e o suficiente para você doar. Nós somos bons dispenseiros da esperança que Deus está produzindo dentro de nós. Eu e você somos bons dispenseiros. Aliás, vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: eu sou mordomo da graça de Deus. Aleluia. Eu sou mordomo. Eu sou dispenseiro da graça. O que Ele me dá é para que eu possa distribuir. Já vai preparando a toalhinha quando sair daqui do culto, para que você assuma a sua posição de mordomo, de bom dispenseiro. Aleluia. Para a gente terminar essa série, eu comecei a pensar, eu estava ouvindo uma outra série com relação a isso também, e o pastor usou essa figura da esperança como uma árvore, para nos lembrarmos do que nós já falamos até agora. Então, se veja como uma bonita árvore no outono. Aleluia. Que lindo, eu acho essa figura linda, né? O amarelado, o laranjado. Agora vamos nos lembrar do que nós já falamos, e vamos usar esse símbolo da árvore, que o solo, então o solo no qual a árvore deve crescer, nós vimos que é a graça de Deus e o evangelho de Cristo. O solo, nós vimos lá em Ezequiel capítulo 47, que passa um rio, de um lado da margem, de outro lado da margem, e nós falamos da graça de Deus e do evangelho de Cristo. Quando a árvore brota, aí é o início da esperança. Do que nós estamos falando? Nós estamos falando do novo nascimento. Quando você nasce de novo, a esperança dentro de você, a esperança no teu espírito. Nós falamos que o nutriente que sustenta essa esperança e a faz crescer é a palavra de Deus. Em especial, as promessas de Deus. Toda vez que você está indo à palavra, pegando as promessas de Deus e colocando para dentro, você está colocando nutrientes para que você possa crescer de maneira apropriada, de maneira correta. As fibras do tronco da árvore são a expectativa confiante de que algum dia encontraremos Cristo face a face, que teremos novos corpos glorificados, que nunca mais ficaremos doentes, que seremos totalmente livres da influência do pecado. Alguém se anima comigo nessa noite? Que compartilharemos a plenitude da glória de Deus e que nunca mais seremos ameaçados pela perda, porque a nova vida que experimentaremos será para a eternidade. Salmo 23, abra comigo, eu acabei não lendo no domingo passado, mas olha só que interessante, nós falamos sobre as figuras que nós vemos na Bíblia, onde Deus, Ele quer trazer para nós a consciência do céu na terra. E nós falamos de um pouquinho do céu na terra, de gastarmos a eternidade com Ele. Nós falamos do Jardim do Éden, nós falamos do tabernáculo, nós falamos de Jesus Cristo encarnado. Eu acabei não lendo o Salmo 23, pastor Hélio leu de manhã, mas leia comigo: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Esse primeiro verso já define o Salmo 23 todo. O Senhor é o meu pastor. O resto é o resto. O resto é consequência. Ele é o meu pastor. Ele cuida de mim. Quando vocês estiveram aqui no domingo de manhã, você viu aquele vídeo que o pastor Hélio, vem cá. Porque a ovelha, João capítulo 10, a ovelha ouve a voz do seu pastor. O Senhor é o meu pastor. Alguém diga comigo: o Senhor é o meu pastor. E Ele continua: nada me faltará. Porque Ele é o meu pastor, Ele me faz repousar. Lembra? Ele. Quando a gente fala de céu, quando a gente fala de eternidade, não importa o lugar, importa Ele transforma o inferno em céu, aleluia. Ele transforma a adversidade em bonança, Ele transforma a ordem em caos. O caos se estabelece, o caos se firma por causa da presença dEle, e quando Ele está, Ele dá uma palavra, Ele diz shalom para a tempestade, e a tempestade tem que dobrar os seus joelhos. Porque Ele está.
Ele é o meu pastor, Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, porque Ele é o meu pastor, Ele me guia pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. Alguém pode dizer isso? Tu estás comigo. Começou lá em cima. O Senhor é o meu pastor. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Prepara-se, olha como é que o Senhor prepara. Ele te ama, Ele prepara uma mesa na presença dos meus adversários. Ele não tira você da presença dos seus adversários. Ele envergonha os seus adversários. Ele envergonha. Essa mesa é uma mesa repleta, é uma mesa de provisão. O Senhor é o teu pastor e nada te faltará. Se isso não faz você vibrar no teu banco, eu não sei o que vai fazer. Aleluia. Já sei. Gente, ontem começou o BBB. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo. Olha só o símbolo de que você é um sacerdote. Aleluia. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia te seguindo é consequência do Senhor é o meu pastor. Bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E olha o desejo no final. E habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Aleluia. Então qual é o fruto dessa árvore, gente? A gente vê aqui em Romanos capítulo 15, a alegria e a paz. Alegria e paz é fruto dessa árvore. Se esperança começa a brotar dentro de nós, alegria e paz são o resultado. Abrem comigo em Romanos capítulo 5, olha só que interessante. Romanos capítulo 5. Se nós estamos falando de esperança, gente. Romanos capítulo 5. Que diz assim: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a essa graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos, ou nos alegramos, na esperança da glória de Deus, ou seja, na manifestação de Deus na nossa vida. Você está passando por alguma dificuldade? Você pode se alegrar durante a dificuldade, porque você sabe que Deus, Ele quer se manifestar. Ei, lembra de Atos capítulo 16? O que você acha que Paulo e Silas estavam fazendo lá? Reclamando. Que injustiça, passaram na nossa frente. Não, eles estavam pegando o código Morse. Eles estavam pegando a voz de Deus. E provavelmente Deus devia estar dizendo com ele: lembra da promessa. Lembra da promessa, eu sou com você, eu sou com você. Você lembra lá de Mateus capítulo 1, isso é interessante, desde Mateus capítulo 1 até Mateus capítulo 28, você consegue ver, Deus está conosco, Deus está conosco. Ele é Emanuel no capítulo 1, e no capítulo 28 ele diz: vão, façam discípulo, treinem eles, e eu estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. Isso não cria em você alegria e paz, não, gente. Alegria por saber que Ele está operando, e paz, descanso, por saber que Ele vai Ele vai trazer um resultado, Ele vai trazer solução. E aí o que eles tiveram que fazer em Atos capítulo 16? Eles oravam e cantavam louvores, gente. Só é simples assim. Eles oravam e cantavam louvores, abriam seus lábios. E de repente, diz aí para o teu irmão, de repente, aleluia, de repente, Deus produziu.
De repente Deus fez, sem ansiedade. Verso 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, nos alegramos nas tribulações, não pelas tribulações, nas tribulações. E ele diz, sabendo que a tribulação produz o quê? Perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não confunde. Essa palavra confundir aqui, no grego, ela tem o sentido de trazer desonra. A esperança não traz desonra para você. Essa palavra aqui tem o sentido de não trazer desgraça. Porque nós estamos falando que o solo da esperança é a graça. Então a esperança não traz desgraça. A esperança abre o caminho para a manifestação da graça de Deus. A esperança não confunde. A esperança não envergonha. Você não vai, se Deus te deu uma palavra, fica com aquela palavra e você não será envergonhado. Lembra que nós falamos que a esperança, ele não é aquele desejo. No domingo eu estava com um desejo que o pastor Hélio me aumentasse na segunda-feira. Não aconteceu. Que desejo que eu tenho que amanhã, quarta-feira, a pastora Deise está aí. Coração de mãe, aleluia. Porque não é só uma expectativa, um desejo de algo bom. Nós falamos que a esperança é a divina garantia. Ou seja, nós temos que esperar por uma palavra de Deus. Quando nós esperamos pela palavra de Deus, aí sim, nós podemos esperar um bom resultado. E isso não nos deixa envergonhados. Com base na palavra de Deus. Não somos envergonhados porque esperamos no caráter de Deus. Não andamos em desgraça, porque a sua graça ainda está trabalhando em nós. Olha só o que diz o Salmo 147, aqui na tela comigo, do verso 7 ao verso 11, que diz, cantai ao Senhor com ações de graças. Pastor, não sei cantar, abre os lábios. Você sabe que Deus não bota tampão no ouvido não, né? Ele tem um afinador pessoal dentro do seu ouvido. You're covered, você tá tudo certo. Diz aí para o teu irmão, está tudo certo. Só levanta a sua voz, gente. Cantai ao Senhor com ações de graças. Entoai louvores ao som da harpa. Ao nosso Deus que cobre de nuvens os céus. Prepara a chuva para a terra. E faz brotar nos montes a erva. E dá o alimento aos animais e aos filhos dos corvos quando clamam. Não faz caso da força do cavalo, nem se compraz dos músculos do guerreiro. Agrada-se o Senhor dos que o temem e dos que esperam na sua misericórdia. A palavra misericórdia ali, graça, aliança, amor leal e constante. Nós esperamos na manifestação do amor de Deus. Nós esperamos na manifestação da aliança de Deus. E nós não seremos envergonhados. Romanos capítulo 5, numa outra versão, na Bíblia, a mensagem diz o seguinte, muito legal. Ao aceitar pela fé o que Deus sempre desejou para nós, ou seja, consertar a nossa situação com Ele, eu gostei disso, tornar-nos prontos para Ele. No novo nascimento, você está pronto para Deus. Quando você nasce de novo, você está pronto para Deus. Nós precisamos sim nos disponibilizar, mas pastor, não sei se eu estou pronto. Quando você nasce de novo, você está pronto para Deus. Alcançamos tudo isso com Deus, por causa do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ainda, abrimos-nos para Deus. E descobrimos ao mesmo tempo que Ele já se abriu para nós. E nos achamos no lugar que Ele queria que estivéssemos. Perante a graça e a glória de Deus. Na presença dEle, expressando o nosso louvor. A Bíblia Viva, nesse verso 2, diz o seguinte. Pois devido à nossa fé, Ele nos colocou nesse lugar de mais alto privilégio, onde agora nos encontramos. E nós, confiante e alegremente, ansiamos pelo dia, quando realmente nos tornaremos tudo quanto Deus tem em mente que sejamos. Você está se tornando tudo o que Ele quer que você se torne. Lembre-se que aqui na terra nós estamos experimentando um pouquinho do céu.
Um pouquinho do céu. Toda vez que você perdoa, é um pouquinho do céu. É um pouquinho da eternidade. Toda vez que você anda em paciência, é um pouquinho do céu se manifestando. Toda vez que você anda em alegria, é um pouquinho do céu. Então manifesta o céu durante o caos, gente. Manifesta o céu quando aquela nuvem negra vem sobre a sua vida. Expulsa a nuvem negra com o céu, com o trono de Deus. Na continuação, verso 3 na Bíblia, a mensagem, Romanos capítulo 5 diz: mas ainda há muito mais. Quem é que se alegra com isso? Continuamos a expressar o nosso louvor ou a nossa alegria, mesmo que estejamos cheios de problemas. Quem é que não passa problema, levanta a mão. Então está tudo certo. Porque sabemos que os problemas podem desenvolver em nós paciência. E como a paciência, por sua vez, forja o aço temperado da virtude, mantendo-nos atentos quanto ao que Deus pretende fazer. Desse modo, passamos a ter esperança. Ela vai forjando a gente, ela vai forjando. E quando você vai passando pela tribulação, você vai se lembrando: Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo, Deus está comigo. Você sabe que quando eu pego lá Gênesis capítulo 22, que chega foi na realidade ali, foi o último teste de Abraão, dos 7 que ele passou, e Deus falando com ele alguma coisa, ele respondendo, Deus falando, ele respondendo, e toda vez que ele respondia, Deus se manifestava. Gênesis capítulo 22, nessa série, foi o último, e é o primeiro capítulo onde se tem a palavra adoração. E aí no final, quando ele está com aquela faca empunhada, Deus vira para ele 2 vezes, chama Abraão, Abraão, e ele vira para Deus. Ele ouve a voz de Deus, ele responde, e Deus vira para ele e fala assim: agora eu sei. E a minha pergunta sempre foi: mas Deus não sabe de todas as coisas? Se Deus sabe de todas as coisas, como é que ele pode dizer, agora eu sei? E uma vez ouvindo um pastor americano, que conversava com a gente lá na África do Sul, ele falou, e na realidade, quando Deus falou ali, agora eu sei, a intenção ali é: agora eu sei que você sabe, que eu estou contigo. Você lembra que Abraão disse: nós vamos subir e voltaremos. Nós vamos subir, adorar e voltaremos. Depois que você passa por toda essa dificuldade e você sai vivo, agora você sabe que você consegue passar pelo meio, pelo olho do furacão e você continua vivo. Porque Deus está com você. Isso dá esperança. Todo teste, toda tribulação, todo problema que a gente passa, no final a gente vai sair mais forte. O deserto não é para te fazer desistir. O deserto é para te tornar mais forte. Sabe por quê? Porque no deserto você não tem outra voz, a não ser a sua ou a de Deus. Ou a do inferno. Você só tem 3 opções ali. Você tem que começar a perceber a voz de Deus, a ser treinado a ouvir a voz de Deus. E é isso que nós estamos sendo treinados, a ouvir a voz de Deus. Então, gente, nós vimos anteriormente que Deus nos dá algumas figuras para que possamos encher a nossa esperança com substância. E nós vimos o jardim do Éden, o tabernáculo, Jesus encarnado, tudo isso um pouquinho da experiência da eternidade. Mas o que me enche de alegria, juntamente com essa realidade, é o fato de que eu posso ser uma luz, um farol de esperança para outras pessoas. E aí eu botei essa figura. Opa, o que está escrito? Ah, legal. Não li na Bíblia Viva. Deixa eu ler isso aqui antes para você. Então, quando isso acontecer, poderemos sempre erguer a cabeça, seja lá o que for que aconteça. Gostei disso. E saber que tudo vai bem, pois conheceremos o quanto Deus nos ama. Sentiremos também esse seu amor afetuoso em todo o nosso ser, pois Deus nos deu o Espírito Santo para encher os nossos corações com o seu amor. Vira para o teu irmão e fala assim: vai, está tudo dar certo. Diga: não desista. Deus está no controle. Na realidade, o que Ele quer que você experimente é isso, que Ele está no controle. Ele está no controle, gente. Em tempos de dificuldade, é isso que nós somos para esse mundo. Presta atenção.
Nós somos um farol em meio às tempestades. Abre comigo em 2 Coríntios capítulo 3, por favor. 2 Coríntios, capítulo 3. E a gente vai ler aqui vários versículos. 2 Coríntios capítulo 3. Você é um farol em meio às tempestades. 2 Coríntios capítulo 3, verso 7, fala: se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção, será glorioso o ministério da justiça. Porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado nesse respeito já não resplandece. Já não resplandece por quê? Porque perdeu a glória? Não, porque diante da atual sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve sua glória, muito mais a glória tem o que é permanente. Verso 12: tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. A Bíblia, a mensagem diz assim: com esse tipo de esperança que nos anima, nada nos segura. Vou ler de novo: com esse tipo de esperança que nos anima, nada nos segura. A gente está falando aqui que a esperança, além de produzir alegria e paz, essa alegria e paz produz em nós ousadia. Ousadia para falar. Ousadia para falar daquilo que você crê. Ei, ousadia para falar que Jesus Cristo está voltando, que nós vamos passar a eternidade com Ele. Sim, nós cremos. Essa palavra ousadia, gente, ela fala de coragem. Essa palavra ousadia, ela fala de destemor. Deixa eu citar alguns versos aqui para você rapidinho. 1 Tessalonicenses 2:2 diz o seguinte: mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. A luta não pode te parar, gente. A luta não pode calar a voz da esperança. Aleluia, pega isso, anota isso em qualquer lugar. Mas a luta não pode calar a voz da sua esperança. Você é um farol para as pessoas em meio às dificuldades delas. Nós temos esperança. As pessoas lá fora não têm esperança, gente. Nós temos esperança. Nós temos essa luz. Essa esperança é a luz. Olha só o que Paulo continua dizendo. Deixa eu ler uma outra passagem. Filipenses, capítulo 1, verso 18 a 20. Anota aí, Filipenses, capítulo 1, verso 18 até a 20. Diz: todavia que importa, uma vez que Cristo de igual modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei, porque estou certo de que isso mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Verso 20: segundo a minha ardente expectativa e esperança, de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, não importa o que aconteça, quer pela vida, quer pela morte, Cristo será engrandecido através de mim. A luz do Evangelho vai brilhar através de mim, a luz da esperança vai brilhar através de mim. O oposto do medo é o quê? Da ousadia é o quê? É o medo. É a timidez. E 2 Timóteo capítulo 2, verso 7, verso 8, diz: porque Deus
não nos tem dado espírito de covardia. E medo é um negócio, gente, que é sutil, porque ele vai te paralisando nas coisas mais banais, até chegar àquela síndrome do pânico. Ele já te paralisou nas coisas mais banais. Quer ver um negócio? Nesse livro aqui, esse autor falando sobre medo, ele cita aqui algumas síndromes. Vou ler para você. Acrofobia, medo de altura. Claustrofobia, medo de lugares fechados. Agorafobia, medo de lugares abertos. Antropofobia, medo de pessoas. Sinofobia, medo de cães. Cleptofobia, medo de ladrões. Aquafobia, medo de água. Brontofobia, medo de trovões. Dentofobia, medo de dentista. Esciafobia, medo de sombras. Cardiofobia, medo de doenças cardíacas. Olha essas duas, gente. Não, é sem brincadeira. Triscaidecafobia, medo do número 13. Eu estou falando para você, o diabo bota as coisas mais... Agora não, peraí, essa daí você achou engraçado? Araquibutirofobia. Olha isso. Medo de ficar com manteiga de amendoim colocada no céu da boca. Gente, são as coisas mais ridículas. O inferno tenta prender a gente nas coisas mais ridículas. O que o inferno quer fazer é paralisar você de continuar na expectativa daquilo que Deus está fazendo. É o que o medo quer fazer. E o apóstolo Paulo diz, ele não te deu espírito de medo. Ele não te deu espírito de covardia, mas de poder, dunamis. O poder sobrenatural de Deus, de amor, ágape, a própria natureza de Deus, e de uma mente sadia, uma mente que consegue raciocinar com as coisas de Deus. Foi isso que Ele implantou em você. Para quê? Para que eu e você possamos continuar esperando. Ele disse em Romanos capítulo 15, que seja rico da esperança no poder do Espírito Santo. Ele não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, para que a gente continue esperando. O poder de Deus te ajuda a continuar esperando. O amor de Deus te ajuda a continuar esperando. Uma mente sadia te ajuda a continuar na expectativa daquilo que Deus vai fazer na sua vida. No verso 12, no verso 8 ele diz, não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor. No verso 12 ele diz, e por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia eu não me envergonho, porque sei em quem eu tenho crido. E estou certo, olha o poder, de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Romanos 1,16 diz, pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você é um farol em meio à tempestade, você também é um farol em um mundo de trevas. Vamos terminar lendo Isaías capítulo 60. Você é um farol em um mundo de trevas. Medo de pasta de amendoim ficar colado no céu da boca, gente. Faça-me o favor. Isaías capítulo 60. Olha só como é que Isaías já apontava Isaías 60.
Qual o verso? Vamos ler tudo. Só de raiva da pasta de amendoim. Aleluia. Desponte. Olha só como é que Isaías começa. Não dá para ficar sentado vendo a banda passar. Desponte. Se apruma e desponte. Resplandece. Porque vem a tua luz. Está falando de uma pessoa. E a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti aparece, sobre ti aparece, sobre ti aparece, sobre ti aparece. Quando as pessoas menos esperarem, sobre você, através de você, vai aparecer a glória de Deus. Sobre ti aparece resplandecente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham. Olha só, as pessoas sendo atraídas. Olha o farol. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o esplendor que te nasceu. Levanta em redor os olhos e vê. Todos estes se ajuntam e vêm ter contigo. Teus filhos chegam de longe e tuas filhas são trazidas nos braços, gente. Nos braços é cuidado de Deus com aquilo que Ele entregou na sua mão. Cuidado de Deus. Então o verás, aleluia. E porque você o vê, serás radiante de alegria. O teu coração estremecerá e se dilatará de júbilo, porque a abundância do mar se tornará a ti, e as riquezas das nações virão a ter contigo. A multidão de camelos te cobrirá, os dromedários de Midian e de Efa, todos virão de Sabá, trarão ouro e incenso, e publicarão os louvores do Senhor. Todas as ovelhas de Quedar se reunirão junto de ti, servir-te-ão os carneiros de Nebaiote, para o meu agrado, diz o Senhor, para o meu agrado, subirão ao meu altar. E eu tornarei mais gloriosa a casa da minha glória. A glória da segunda casa será maior do que a glória da primeira casa. Quem são estes que vêm voando como nuvens e como pombas ao seu pombal? Certamente as terras do mar me aguardarão. Virão primeiro os navios de Tarsis para trazerem teus filhos de longe, e com eles a sua prata e o seu ouro, para a santificação do nome do Senhor. É tudo para a honra e para a glória dEle. É Ele, é Ele, é Ele. Nada mais importa, nada nesse mundo aqui. Jesus és o centro, e tudo é relativo a ti, só a ti é, nada mais importa, nada nesse mundo aqui. Jesus és o centro, e tudo é relativo a ti, só a ti. Para a santificação do nome do Senhor, o teu Deus, e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Estrangeiros edificarão os teus muros, e os seus reis te servirão, porque no meu furor te castiguei, mas na minha graça tive misericórdia de ti. As tuas portas estarão abertas de contínuo, nem de dia e nem de noite se fecharão. Olha só a figura da eternidade já entrando, para que te sejam trazidas riquezas das nações e conduzidas com elas os seus reis, porque a nação e o reino que não te servirem perecerão. Sim, essas nações serão de todas assoladas. A glória do Líbano virá a ti, o cipreste, o olmeiro e o bucho, conjuntamente para adornarem o lugar do meu santuário. E farei glorioso o lugar dos meus pés. Também virão a ti, inclinando-se, os filhos dos que te oprimiram. Prostrar-se-ão até as plantas dos teus pés todos os que te desdenharam, e chamar-te-ão cidade
do Senhor e Sião do Santo de Israel. Aleluia. De abandonada e odiada que eras, de modo que ninguém passava por ti, eu te constituirei glória eterna, regozijo de geração em geração. Mamarás o leite das nações e te alimentarás ao peito dos reis. Saberás que eu, o Senhor, o teu Salvador, o teu Redentor, o poderoso de Jacó. Ele diz: vocês vão saber que eu sou o Senhor. Por bronze trarei ouro, por ferro trarei prata, por madeira, bronze e por pedras, ferro. Farei da paz os teus inspetores e da justiça os teus exatores. Nunca mais se ouvirá de violência na tua terra, de desolução ou ruínas nos seus limites, mas aos teus muros chamarás salvação e às tuas portas louvor. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem com o seu resplendor a lua te alumiará, mas o Senhor será a tua luz perpétua. Ele começou dizendo assim: resplandece, porque vem a tua luz. E agora ele diz: o sol nem a lua te servirá mais, porque o próprio Senhor será a tua luz, o teu Deus, a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará, porque o Senhor será a tua luz perpétua, e os dias do teu luto findarão. Todos os do teu povo serão justos, para sempre herdarão a terra, serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. Aí a gente lembra agora da expectativa da eternidade. O menor virá a ser 1000, e o mínimo uma nação forte. Eu, Senhor, a seu tempo farei isso prontamente. Senhor, nós esperamos com expectativa a manifestação do teu dia glorioso, Senhor, onde o céu se manifestará de maneira irrestrita, meu Deus. Nós esperamos, Senhor, nós esperamos pela manifestação da tua presença de maneira irrestrita, meu Rei. Nós esperamos com expectativa no nosso coração. Fique de pé comigo. Senhor, nós esperamos por isso. Pai, tu te levantando em nós agora, nessa terra, Senhor, para que nós possamos servir de luzeiros para as outras pessoas, mas nós esperamos pela manifestação daquele dia, Pai, onde não teremos mais luto, não teremos mais dor, não teremos mais enfermidade, o pecado já não terá mais influência nenhuma sobre as nossas vidas, Senhor. Nós esperamos por isso, Senhor, e não nos envergonhamos de pregar a tua palavra, de iluminar as trevas, Senhor, para que muitos te conheçam. Pai, essa luz deve apontar para ti, Senhor. Essa luz é a própria iluminação da tua glória, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Nós te exaltamos, nós te glorificamos, no nome maravilhoso de Jesus. Que a igreja diga amém. Diga para a pessoa que está do seu lado aí: continua esperando, continua esperando, continua esperando. Deixa a tua luz brilhar. Vai cantando aquela musiquinha: minha pequena luz. Deixa ela brilhar, gente. Deixa a luz de Cristo brilhar no teu coração. Que Deus te abençoe, no nome maravilhoso de Jesus. Tenha uma excelente noite. A gente se vê quinta-feira. Você que nos acompanha pela internet, deixa a luz de Deus brilhar no teu coração e através de você. Deixa a luz do Evangelho brilhar através de você. Não apague a luz da esperança, porque Ele vai te usar para ser um farol para outras pessoas. No nome de Jesus, tenha uma excelente noite.